Bom domingo, pessoal. Boa tarde de domingo. E nesse vídeo eu quero tratar com vocês de um tema mais do que atualíssimo, né? Mais do que recorrente. Um tema que faz parte da hora do dia, né? Da nossa rotina em isolamento social, que é o tema da pandemia, atual pandemia global, né? Olha só, na história, e vamos dizer assim, os meus argumentos, de certa maneira, eles estão ancorados na ciência histórica. Eu não sou médico, eu não sou biólogo, longe de qualquer aproximação com áreas que não sejam as ciências humanas. Então, a minha fala ela é ancorada, né, nas humanidades. E historicamente, nós já, nós já tivemos, né, uma mortandade tremenda em virtude de grandes pandemias. E os dois exemplos clássicos colocados até aqui são, claro, a pandemia, né, da peste bubônica ou da peste negra na Europa medieval, no século XIV, né, ao longo do século XIV. Aliás, essa pandemia da peste, ela está inclusa naquilo que nós historiadores chamamos de as grandes crises do século XIV, né? É comum em sala de aula, quando a gente apresenta esse tema para os alunos, geralmente no sétimo ano do Fundamental 2, né, no currículo clássico do Fundamental 2, a gente trabalha, né, uma série de crises que, de certa maneira, aceleraram muitas transformações que ocorreram na Europa. Transformações de ordem econômica, política, social e cultural. Provavelmente, e aí é que, vamos dizer assim, todo historiador, todo homem versado nas humanidades, fica difícil trabalhar com futurologia. Ontem mesmo, no Facebook, eu tava, até me perguntaram, né? E aí, né? O que que vai ser daqui para frente, né? O que que a história tem a dizer de certa maneira? E não dá para fazer futurologia, né? Então, o que que ocorre? A gente pode, de certa maneira, observar alguns fatos passados, a gente pode observar com grande atenção os fatos do tempo presente e, em cima disso, de certa maneira, propor alguma forma de análise para tentar, claro, de certa forma, contribuir com a construção de um futuro melhor, de um amanhã melhor, né? Então, quando a gente observa a peste lá nos tempos medievos, lá na Europa, né, ela se insere num conjunto de eventos que envolveram inclusive guerras, como a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. E nesse contexto de guerra, de fome, inclusive, né, de peste, de, de certa forma, de vazio político, de transformações essas que vão ser de várias naturezas, natureza econômica, social, política e cultural. O que a gente pode perceber, o que a gente pode, de certa maneira, afirmar, não de forma categórica, mas o que a gente pode afirmar é que o mundo após essa pandemia não será mais o mesmo. Então nós vamos observar e nós estamos, claro, todos nós, cada um de nós, a gente vive dentro da história. Aliás, entre as disciplinas tradicionais do ensino, a história é aquela onde diariamente, rotineiramente, o seu volume de temas, né, só aumentam.
só se acumulam. Por quê? No decorrer do tempo, os fatos, os eventos, né, eles se sucedem. Então, é uma disciplina cujo volume, né, de temas e conteúdo só aumenta. Então, o que a gente pode, de certa maneira, premonizar, né, é que o mundo não será o mesmo. E a gente vai observar transformações as mais diversas, certo? Transformações de ordem econômica, transformações de ordem política, social e transformações de ordem cultural. Lembrando, né, que historicamente, quando a gente pega a escrita da história, a historiografia, a teoria da história, toda a historiografia ela nos coloca o seguinte, que todas essas transformações que ocorrem na vida da sociedade, né, elas têm velocidades. Umas ocorrem de forma mais rápida, outras de forma mais lenta e gradual. E, né, a gente pode chamar isso de fenômenos de curto prazo ou de curta duração, média, longação ou prazo, ou longa duração ou longo prazo. Todas as transformações na ordem cultural das mentalidades, elas ocorrem num processo de longa duração. E todas as transformações econômicas, de um modo geral, elas ocorrem num processo ou de curta ou média duração. Então, o que a gente pode observar é que, muito provavelmente, as grandes transformações que ocorrerão após essa pandemia, elas inicialmente elas vão ser da ordem econômica e em média duração da ordem política e social e provavelmente num período de longa duração da ordem cultural, né? E isso, claro, definir essas temporalidades agora é difícil, é impossível, porque a gente está vivendo o problema, está vivendo a crise, mas não tem o menor controle para dizer quando, né, em que tempo isso vai perdurar. Isso envolve uma série de fatores e, inclusive, a produção de uma vacina, né, que é algo, vamos dizer assim, os mais otimistas falam na produção de uma vacina em um ano ou dois, os mais realistas falam na produção de uma vacina em 5 anos, mas é óbvio que o esforço hoje para se produzir uma vacina contra a doença é um esforço global, é um esforço mundial. A doença, né, ela é uma ameaça global, é uma ameaça mundial, isso é evidente, né? Vale aqui ressaltar a importância de se manter o presente isolamento social, lembrando, fazendo uma diferenciação que é importante, que é entre quarentena e isolamento. O que a gente vive nos estados e municípios, no nosso país, é um isolamento social, não é uma quarentena, não é o que os especialistas chamam de lockdown, ou seja, que é o fechamento completo e absoluto, né, da sociedade e as pessoas, inclusive por força da lei, sendo alocadas dentro de casa, né? Então não há isso no nosso país por enquanto. O que a gente vive é um isolamento social que é necessário, que é salutar, ok? Para que, claro, não para que a pandemia acabe. Ficar em casa não vai fazer o vírus perder força, não vai fazer o vírus desaparecer, mas permanecer em casa vai possibilitar a todos nós um ganho de tempo, vai possibilitar aos municípios, aos estados, ao país como um todo, um ganho de tempo no sentido de poder manter o mínimo necessário ou manter da melhor forma possível o atendimento médico hospitalar necessário para o combate da doença. Então, a permanência em casa é para evitar a contaminação e, por consequência, evitar o superlotamento, né? Vamos dizer assim, um caos, uma quebra
dentro do nosso sistema de saúde, do nosso sistema de saúde público, que é conhecido, que apresenta problemas, apresenta limitações. Então, descumprir com esses princípios, com essas orientações da OMS, é um risco maior da gente observar, infelizmente, né, uma situação de caos e de anomia social, ok? Uh, Quanto às questões políticas, né, que envolvem esse processo, no caso do Brasil, também é difícil fazer prognósticos, né? Ninguém aqui, nem eu, nem ninguém tem bola de cristal e não é essa a minha intenção. Agora, o que a gente observa no caso brasileiro e um pouco também no caso norte-americano é, de certa maneira, uma certa politização do tema, o que acaba sendo prejudicial para todos nós, para os brasileiros e para o povo norte-americano, certo? Agora, se você observar com, com um olhar mais apurado, né, a realidade política que a gente vem observando no nosso país, desde os governos Dilma, Temer e agora Bolsonaro, a gente percebe, né, que vivemos tempos realmente de uma certa radicalização, de oposição, né, vamos dizer assim, uma ideologização da nossa vida política, como há muito tempo a gente não observava. Ah, quando eu era universitário, estudante do curso de História, era muito comum você ler materiais que tratavam da política brasileira como uma espécie de geleia geral. Ou seja, de que a política brasileira, isso eu estou falando dentro do governo Lula, final do governo Fernando Henrique, ou seja, nesse contexto aí, né, final de governo Tucano e início da era petista, de certa forma. Então, ali, de certa maneira, parecia, no meio universitário, quando eu era aluno do curso de História, né, parecia realmente que essa concepção de geleia geral ela era plausível. Ou seja, o que é a política enquanto geleia geral? A geleia geral, de certa maneira, significa aquilo que historiadores como Francis Fukuyama preconizam. O Fukuyama americano, né, apesar do nome aí nipônico, né, o Fukuyama fala do fim da história. E esse fim da história seria uma espécie de pulverização da ideologia, certo? E o Fukuyama entendia que esse fim da história, essa pulverização da ideologia, e que o produto disso seria uma política em termos de geleia geral, ou seja, sem ideologia alguma, ele se amparava no fim da Guerra Fria para apontar, para determinar isso. E o que a gente observa no nosso país, desde o governo Dilma, né, é que essa geleia geral e essa pulverização da ideologia, ela já não existe mais, muito pelo contrário. O que a gente observa, de certa maneira, é que esse caráter ideológico voltou a ter uma força dentro da sociedade que a gente não observava nas décadas de 90, no início dos anos 2000, né? Ou seja, no Brasil pós-redemocratização. Então, no pós-redemocratização, com o fim da ditadura militar, até o governo Lula, de certa maneira, a gente realmente observa uma geleia geral. E do governo Dilma em diante, né, a gente observa justamente o contrário. Essa geleia geral, ela já não é, ela já não é presente. E hoje o que, que a gente observa? Panelaços, a gente observa
o posicionamento das pessoas nas redes sociais, seja no YouTube, no Facebook, no Twitter, né? Nas lives que são organizadas aqui. Ou seja, existe um engajamento dentro da sociedade brasileira em polos opostos e diversos, ah, como nunca antes. E isso vai ser uma matéria muito rica de análise para qualquer cientista das humanidades, para qualquer historiador, filósofo, sociólogo, para daqui a algum tempo, porque realmente são tempos interessantes. É claro que essa crise, essa presente crise pandêmica, né, ela ela se sobrepõe a essa realidade política que a gente já vinha observando. E como a gente já tem aqui, né, na nossa sociedade, de certa forma, esse, esse caldeirão, essa panela de pressão ideológica, quando vem essa crise, naturalmente essa crise é colocada dentro da panela. E quando ela é colocada dentro da panela, uma questão que é de saúde pública, uma questão que é científica, se torna uma questão política e ideológica, para infelicidade geral. Porque, de certo modo, a ideologia, de certa maneira, ela pode ser tanto um instrumento positivo quanto um instrumento negativo. Ela pode ser um instrumento positivo no sentido de construção de utopias, no sentido de construção de projetos de nação, no sentido de construção de valores, né, que devem ser defendidos por uma sociedade pensada como mais justa, como mais igualitária. Isso é perfeitamente defensável. Ou uma sociedade melhor. Não precisa ser necessariamente igualitária, mas uma sociedade melhor, mais desenvolvida, com maior prosperidade e progresso. Então, nesses termos, a ideologia ela pode ser algo positivo, criativo. Só que a ideologia ela pode ser também algo negativo quando ela se apresenta no sentido que Marx dava a essa ideologia. E Marx, quando fala em ideologia, ele fala de uma falsa realidade. Ou seja, aí é quando a ideologia, ao invés de ser uma força criativa, ela se torna um óculos escuro, certo? Ou ela se torna uma venda nos olhos. E a pessoa, e o indivíduo, não enxerga a realidade. Ele só enxerga aquilo que a ideologia apresenta a ele como realidade. Então, o que a gente vê, de certa maneira, um pouco hoje, né, essa dificuldade em fazer com que as pessoas compreendam a realidade das coisas agora, ela tem uma marca ideológica. Por isso que nas redes sociais, muitas vezes, isso vira um bate-boca sem pé nem cabeça, sem conclusão alguma. Parece que há uma falta completa de diálogo, né? Há um certo radicalismo negativo, justamente por isso, porque em situações assim, quando a ideologia se coloca como falsa realidade, aí dificilmente o diálogo é possível, ou o diálogo é inviável e impossível. De qualquer maneira, né, o canal aqui, a posição é clara a favor de todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, de mantermos o isolamento social, de maneira a permitir que a nossa estrutura hospitalar, estrutura de saúde, possa, de certa forma, ela possa dar conta dos atendimentos que são e serão necessários para a gente conter aí, evitar, né, mortes ou uma tragédia social, uma situação de anomia que ninguém quer, certo? Esse é o meu posicionamento, né? Mantenham a higiene com o álcool gel, com sabão, né?
cuidem dos idosos de forma a mantê-los isolados, protegidos, sair de casa somente no necessário, naquilo que for realmente imprescindível fazer, né? E, claro, existem categorias de irmãos brasileiros aí, trabalhadores e trabalhadoras, que estão aí na linha de frente, né? Que estão aí nos serviços essenciais e tem, tem que ter todo o nosso apoio aí para que eles não se contaminem, né? Porque nós precisamos de todos eles, dos médicos, dos enfermeiros, a gente precisa do pessoal que trabalha aí nos supermercados, nas farmácias, padarias, nos entregadores aí, nos motociclistas que fazem entregas, nos motoristas de caminhão, os caminhoneiros. Então, é claro, né? A gente tem que até para protegê-los, nós aqui que não trabalhamos com essas áreas que claramente são essenciais para a manutenção da dinâmica social, né? É, é, o nosso isolamento também os protege, certo? Então, esse é o meu posicionamento do canal, certo? E colocar que estamos vivendo a história, por, ao mesmo tempo, isso falando da minha percepção pessoal, né? Uh, Ao mesmo tempo, é aterrorizante, de certa forma, porque há uma ameaça a todos nós, clara, evidente, mas ao mesmo tempo há um sentimento aí de se estar vivendo uma época especial, um momento histórico, um fato histórico. Estamos vivendo realmente, todos nós, eu, cada um de vocês aí do outro lado, estamos vivendo realmente a história, naquilo que ela pode ter de mais desafiador e naquilo que ela pode ter de mais transformador, porque vocês podem ter certeza que o mundo nunca mais será o mesmo. E essas transformações, como eu disse, cada qual em uma velocidade à parte, econômicas de curto prazo, políticas de médio prazo, culturais de longo prazo. Mas essas transformações virão. E a história já mostra que situações como essa realmente transformam a sociedade, certo? É isso que eu tinha para dizer no momento sobre esse tema. É um tema pantanoso, né? Mas era um momento, de certa forma, que falar um pouquinho sobre o assunto com vocês, ok? Até uma próxima.